Olá! Nesta edição do Valor História, nós conversamos com Arnaldo Forner, administrador, empresário e um especialista em cooperativas. Arnaldo, obrigado por esse bate-papo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a Que gente, agradeço, seu amigo. a gente começa com a pergunta: quem é Arnaldo Forner? Bom, Arnaldo Forner, nascido em Mogi das Cruzes, casado, já há quase 40 anos, tenho 2 filhas, uma neta, 2 genros, né, e os meus bichinhos, né. Que são os bichinhos? Eu tenho uma cachorrinha e 2 calopsitas, né. Legal. Você foi do exército? Servi o exército, né, em Mogi das Cruzes é tiro de guerra, né, e saí com a formação de cabo da reserva, né. Legal. Quanto tempo de exército? Foram 6, 7 meses, porque o tiro de guerra é mais curto o período. Aham. Legal. E você é formado em tornearia mecânica pelo Senai? Fiz tornearia mecânica, Exerce... Senai, Chegou a trabalhar como? trabalhava como torneiro mecânico Lá em Mogi. lá em Mogi, numa fábrica de tratores na Aham. época lá. E tem também formação técnica e superior em contabilidade, né? Sim, fiz curso técnico em contabilidade e depois fiz a faculdade de administração e consequentemente, na sequência eu fiz contabilidade também, Ah, então a administração veio primeiro. primeiro. E como que você escolheu a área? Por que você escolheu a área? Bom, na época, bom, você fala da administração, Da né? administração e a contabilidade. Tá. Por que que eu escolhi administração? Quando eu estava trabalhando na época em banco, né, e comecei lá na década de 80, o que falavam para mim: "Ou você estuda ou você trabalha". Então eu fiquei muito tempo sem estudar e por volta de 95, 96 eu, tinha que voltar a estudar, aí eu resolvi fazer administração, porque é um curso que abrange tudo, pra qualquer profissão que você seja, você tem que saber administrar o seu negócio, né. Então eu achei bem mais prático. E aí, no final do curso de administração, o coordenador de contabilidade falou: "Por que que você não faz outra faculdade?" Aí eu fiz também a de contabilidade, Completou, né? completei. E você trabalhou em banco, né? 20 anos trabalhei em banco. Foi aí a tua mudança de Mogi para São Paulo? Eh, quando eu casei que eu vim para São Paulo. Pegava o trenzão antes, eu pegava o trenzão todo dia, né, aí Sim. conheci a minha esposa, casei, aí mudei para São Paulo. Ela era daqui já. Ela já era daqui. Pô, que legal. E em quais bancos você trabalhou? Bradesco, No Bradesco? Só o Bradesco. só Bradesco. Foram quase 20, pouco mais de 20 anos. E quais cargos você passou? Comecei como escriturário, né, aí é a sequência normal, né, porque no Bradesco quando eu entrei era carreira fechada, então não tinha concorrência de fora. E aí quando foi chegando perto dos anos 2000 que começou a abrir, né, que o banco começou a incorporar outros bancos, né, aí Hum. começou a entrar pessoas de fora do mercado, né. Aí que a diretoria falou assim: "Ó, quem não está estudando volta a estudar". Aí por isso que eu Ah, daí que eu veio vim fazer. a formação. E aí também abriu a cabeça, né, para outros horizontes, né, porque você ficava bitolado, bitolado. Isso aí. Aí conheci uma cooperativa lá, no banco ainda, né, Uhum. e comecei a me interessar pelo assunto, até o meu TCC foi em cima do cooperativismo, Ah, então foi aí que você começou a ter contato com o cooperativismo. com cooperativas. Legal. Você também tem uma especialização em cooperativismo, é isso? Essa especialização foi em cima desse estudo que eu fiz, né, porque na época que eu fiz TCC eu pesquisei muito, muita gente falando bem e muita gente falando mal do cooperativismo, né. Isso. Mas aí eu fui entender todo o funcionamento, né. Então já são 26 anos trabalhando em Uhum. cooperativa, gerindo elas, né, Isso aí. e ajudei a formar algumas cooperativas e até fazer os registros todos, né, documentação. Uma pergunta geral, assim, as pessoas conhecem mais ou menos uma estrutura do que é uma empresa e nem sempre entendem
o que que é uma cooperativa, né? Quais são as diferenças ou as vantagens de uma em relação à outra? Bom, a empresa normal acho que todo mundo sabe, né, tem um dono ou às vezes 2, 3 sócios, né, e a cooperativa é formada por sócios, são sócios cooperados. Todos os cooperados, eles, se cotizam, né, e para que a cooperativa consiga trabalho e renda para eles, né. Então todos eles, têm a mesma força de voto, né, quando tem todo ano é obrigado a ter assembleia, então quem é presidente, quem é diretor e quem é cooperado tem o mesmo poder de voto. Então eles se unem, né, para conseguir em conjunto, né, gerar melhores condições de trabalho e de renda também. Então, o que a cooperativa fatura é dividido igualmente? Ou nem sempre? De acordo com o que a pessoa trabalha. Aham, Então se ela produz mais, ela vai ganhar mais, se ela produz menos, ela ganha menos, sim. né. E o intuito da cooperativa é sem fins lucrativos, o que a cooperativa ganha em termos de taxa de administração, né, é justamente para cobrir os custos. E se houver sobras, né, Uhum, do tudo que foi negociado, é distribuído também para os cooperados. sim. Tem alguma atividade econômica que não pode ser exercida por cooperativa? Ó, são poucas atividades, né, uma delas seria na área de direito, né, que a própria OAB ela, não permite, né, Sim, sim. mas nos outros segmentos não tem proibição, né. Aham. É, tanto que tem, por exemplo, cooperativa de crédito, né? Tem, é bem forte, né, no Brasil, né, as cooperativas de crédito. Tá bem avançada, né, são bancos constituídos, né, e também são todo mundo que está nessa cooperativa de crédito, ela também cotiza também, e se o banco ou a cooperativa, né, de crédito der lucro, todos os clientes, né, que são sócios cooperados, vão ter também essa distribuição de sobras, né, que nos bancos normais não acontece. Você é cliente de um banco normal, se o banco tiver lucro, você não participa, a não ser que você seja acionista, né. Sim. E na cooperativa de crédito já não. Você entrou lá, faz parte, se o banco tiver lucro, você vai ter um ganho também, Recebe uma parte também, né? uma parte. Interessante. Hoje você está na Brasvias, né? Isso. Quer dizer, você é um dos cooperados. Sou um dos Podemos. cooperados, né, a gente formou a Brasvias já em 2009, né, começamos atendendo empresas da construção civil, né, levava andaimes e escoras, né, para as construções. Mas o intuito já era para participar de licitações públicas, né, tanto é que ficamos participando de licitação com o Correio, ficamos lá até de 2015 até 2021 participando diretamente. Legal. Antes da Brasvias, você participou de outras De cooperativas? outras cooperativas, cooperativa de trabalho, Aham, de seria multiprofissionais na época, né, que não era o correto na época, e aí o certo é de ser as cooperativas ser segmentado. Mas a primeira que eu trabalhei era multiprofissional, então aham. atendia com todos os segmentos. Aí cada profissional de uma área presta seu serviço ali. Mas o correto é a cooperativa ser segmentada, né, que nem a Brasil é uma cooperativa de transporte. Então só Hum, temos lá, motoristas que têm os seus veículos para trabalhar. entendi. É um pré-requisito? Sim, é conforme a lei 5764 de 71, né. Está na lei que é o requisito as cooperativas serem Ah, não, segmentado assim, mas, por exemplo, no caso da Brasvias, um cooperado ele tem que ter o veículo. tem que ter o veículo, Certo. tem que ter o veículo para colocar para disponibilizar o serviço do que a gente Uhum, consegue para ele, né, sim. os fretes e transporte em geral. Obrigatoriamente, por força de lei, um cooperado ele precisa ter o meio, né, de trabalho, ou seja, o veículo, no caso de vocês, ou ele pode entrar só com a força de trabalho dele? Por No exemplo, um no motorista, mas que no não ca tem o. não, no caso da Brasvias, né, que Sim, o transporte ele tem que ter o veículo, né, é um dos pré-requisitos. sim. Mas, vamos falar, tem cooperados, né, que tem mais de um veículo, aí ele pode contratar um motorista à parte, mas o carro dele na cooperativa é o carro dele cooperado, ele pode ter
um motorista à parte, contratado à parte. Entendi. E o carro continua sendo dele, mas, E está a serviço da dá cooperativa. serviço da cooperativa. Entendi. Até o sistema de ônibus aqui de São Paulo, boa parte das empresas são cooperativas, né. Já foram, Já foram, hoje não agora mais? não mais, Aham. né, porque daí teve aí já é um problema da prefeitura de São Paulo, que junto com o Tribunal de Contas ele enxergou que em 2012 entrou uma lei de cooperativas de trabalho, Isso. que daí que é para diferenciar quem é CLT para quem é cooperado. Então ele não pode ter aquelas regras que tem na CLT, habitualidade, pessoalidade, esse tipo de coisa. Isso. Então eles entenderam que o cooperado em determinadas atividades, mesmo de transporte, tinha essa habitualidade, e aí eles resolveram colocar tudo num balaio só. Mas não, cooperativa de transporte, o carro é do cooperado, ele que faz a hora dele, né, independente se o órgão que público, né, que esteja trabalhando tem uma carga horária, mas é ele que predisposto para trabalhar, independente de uma mão de obra, né. Um auxiliar de escritório, um exemplo, né, que Certo. o cara tem horário, jornada, É recebe subordinado a corte, alguém, tem a subordinação, isso é aí. diferente. Entendo. Mas isso é um caso só da prefeitura de São Paulo, né. Em outras situações não, não, na verdade É prefeitura dependendo da licitação, né, que eles colocam se é ou não, mas daí a gente no caso do transporte, a gente tem já as defesas, né, que na própria essa lei que foi para das cooperativas de trabalho, eles já colocam na lei que as cooperativas de transporte e de saúde estão, isentas dessa lei. então não caracterizaria essa subordinação, por exemplo, Isso. essa relação trabalhista, né. Uhum. Hoje a Brasvias, ela é uma cooperativa de transportes, Sim. né. Em quais segmentos que ela atua? Bom, nós estamos fazendo entrega de cesta básica aqui na cidade de São Paulo para todas as creches e escolas públicas, que é aquelas cesta de férias, né, que as crianças recebem quando saem de férias. E a outra a gente também está fazendo coletas, né, dessas empresas aí de E-commerce? e-commerce. Isso é. A gente faz coletas para entregar lá nos CDs, né, para eles fazerem a arrumação e depois a distribuição. Pega no ponto de coleta e leva para o centro, né. Isso. A outra ponta vocês não fazem, né, que é a entrega, né. Já trabalhamos já, né, e estamos buscando oportunidade para voltar a atuar na distribuição também. Legal. Vocês trabalharam para o Correios, né? Para o correio fazendo isso, né, e também para uma transportadora que na época atendia Mercado Livre, né. Certo. Essa transportadora atendia e a gente entrou no Black Friday e Natal, né, para fazer a distribuição. Aquele período de maior procura, Maior né, procura. de maior demanda, né. Pô, legal. E como é que a reforma tributária gerou uma oportunidade para Brasvias? O ano passado, né, eu participei de uma imersão, né, que eu falava sobre esse tema da reforma tributária e todo mundo com o cabelo meio em pé, com muita dúvida, né, eu falei: "É, vou lá para a gente conhecer", e no meio da palestra eu enxerguei essa oportunidade. Por quê? Quem está hoje no MEI, quem está no Simples, né, eles não vão conseguir gerar crédito para os contratantes. E se eles estiverem junto com a gente na cooperativa, né, se associando, a gente vai conseguir dar esse crédito para os clientes que contratam, né. Isso aí. E esse crédito ele ocorre por qual motivo? Nesses novos impostos que vão vir, né, que estão falando aí que vai gerar em torno de 26 a 28%, né, eles vão conseguir se creditar, os clientes conseguem se creditar, porque falou que não vai ter o acúmulo, né, desse tributo, né. Sim. Então em cima desse imposto é que as empresas vão se creditar para compensar o pagamento dele. Porque paga é como o imposto de renda que a gente paga antes, esse Paga passo antes, depois você justifica e recebe de volta. Seria mais ou menos esse é, mas é a mesma lógica. isso. E é só as cooperativas que vão Não, ter essa possibilidade? nessa reforma tributária, eu enxerguei essa oportunidade, porque a cooperativa ela tem já uma carga tributária diferenciada, né, Isso. que aquilo que é a força de trabalho do cooperado, que a gente chama de ato cooperado,
ele está fora dessa tributação. Então a nossa tributação é um pouco menor do que as empresas normais. Ah, entendi. É por isso. Legal. Eh, a Brasvias, ela tem uma sede? Tem uma sede, fica no Parque Novo Mundo, Aham. né, E para atender os cooperados, as reuniões a gente faz lá quando precisa fazer assembleia, coisas desse tipo, né. isso aí. Vocês trabalham também com o transporte de pessoas, né? Sim, já trabalhamos com transporte de pessoas também. Legal. E qual que é a vantagem que uma empresa tem em contratar a Brasvias? Contratando a Brasvias, ela vai ter, no caso, se a empresa hoje tem uma frota própria, né, então ela tem que se preocupar com a manutenção do veículo, né, com o rodízio, com o motorista, com o salário do motorista, com o vínculo, né, ter todo esse vínculo trabalhista, fazer todo o controle dessa operação. E ele terceirizando com a Brasvia, a gente vai fazer tudo isso para ele. Então não vai ter problema do rodízio, se, um motorista não for, a gente tem outro para substituir. Então a flexibilidade dele é bem melhor e tudo concentrado com a gente, né, porque a gente vai chegar no final, conforme combinado, né, a gente fecha o valor da nota, emite a nota, eles pagam e a gente repassa para os cooperados. Dados, entendi. Então é um serviço bem mais simplificado do que um contrato direto da empresa com o Isso, porque ele vai com o motorista. na empresa ele vai ter que ter gente para gerir isso, né, um RH, vai ter que ter o controle da frota, todo esse negócio. E aí, nesse ponto, ele passa pra gente fazer. Ele vai se preocupar só em vender Aham, legal. e ganhar. E quem tiver interesse em conhecer melhor a Brasvias, quais são os caminhos? Bom, temos o site, né, Uhum, que é cooperbrasvias.org.br. Tem também o nosso Instagram, né, que é @cooperbrasvias. uhum. Os 2 caminhos, né, Legal. mais fácil. Arnaldo, muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado por nos mostrar melhor, né, por permitir que a gente entendesse melhor, né, esse universo das cooperativas, e estamos à disposição. E é um universo apaixonante, né, porque quem estuda um pouco gosta. Você E legal. obrigado você pelo convite, pela oportunidade aí. Nós que agradecemos, né. Obrigado. O Valor História é uma produção dos estúdios Cammukai e Teleobjetiva. Se você tem interesse em desenvolver um projeto em vídeo ou podcast, entre em contato conosco. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado e até lá.